Olá, está começando mais o Química Sem Frescura e o episódio de hoje se chama Reagente Limitante e Excesso, um episódio da série Estequiometria. Foque nesse exemplo. Suponha que você deseja fazer uma carroça artesanal. Para cada carroça, você vai precisar de dois tipos diferentes de objetos, uma carcaça e duas rodas. Então, acompanhe comigo e responda. Se você tiver duas carcaças e 4 rodas, quantas carroças você vai produzir? Isso mesmo, duas carroças. Se você tiver 5 carcaças e 10 rodas, quantas carroças você vai produzir? Isso mesmo, 5 carroças. Entendeu a lógica? Agora me responda, se você tiver 7 carcaças e 10 rodas, quantas carroças você vai produzir? As mesmas 5 carroças, não é mesmo? Agora pause o vídeo e me responda, qual dos materiais limitou a quantidade de carroças? As 10 rodas ou as 7 carcaças? As 10 rodas. Que, diferentemente das 7 carcaças, se você aumentar um pouco a quantidade de rodas, irá, consequentemente, aumentar a quantidade de carroças. Nesse exemplo, podemos também observar que sobra carcaças. Então, neste caso, chamaremos as carcaças de objeto em excesso e as carroças de objeto limitante. Na reação química acontece a mesma coisa do exemplo das carroças. Quando colocamos dois reagentes com quantidades aleatórias para produzir alguma substância de interesse, um reagente é o limitante, que será consumido por completo, limitando a quantidade de produto obtido, e o outro é o reagente em excesso, que sobrará uma determinada quantidade na reação. Então, é importantíssimo destacar que o reagente limitante determina a quantidade de produto obtido na reação. Para realizar o cálculo do reagente limitante é muito simples. Basta fazer o cálculo estequiométrico básico, tipo relação massa e massa de cada reagente, em relação ao produto de interesse. O reagente que produziu a menor quantidade de produto é o reagente limitante e, em consequência, a quantidade do produto obtido é determinado pelo cálculo do reagente limitante. Para entender melhor o conteúdo, vamos resolver o seguinte exemplo. Em uma reação de 10 gramas de hidrogênio com 30 gramas de nitrogênio, foi possível produzir quanto de amônia, NH3? Essa reação está representada pela equação abaixo, onde uma molécula de nitrogênio vai reagir com 3 moléculas de hidrogênio e vai produzir 2 moléculas de amônia. Para a gente resolver essa questão, é importante a gente colocar os dados. Então vamos lá. A massa do hidrogênio está na questão, é igual a 10 gramas. A massa do nitrogênio também está na questão, é igual a 30 gramas. Então o que eu quero descobrir é a massa da amônia, o NH3. Então eu vou colocar interrogação, que é o que eu quero descobrir. Para a gente resolver essa questão, também é importante os dados de massa molar. Então a massa molar do nitrogênio vai ser igual a 14, que é a massa atômica do nitrogênio, vezes 2, que vai dar igual a 28 gramas por mol. A massa do hidrogênio vai ser igual a 2, que é a quantidade de átomos de hidrogênio, vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, vezes 3, que é o coeficiente estequiométrico. A multiplicação de tudo vai dar igual a 6 gramas por mol. Já a massa molar da amônia é calculada da seguinte forma. 1 vezes 14, que é a massa atômica vezes o número de átomos do nitrogênio, mais 3, que é o número de átomos do hidrogênio, vezes 1, que é a massa atômica. Tudo isso multiplicado por 2, que é o coeficiente estequiométrico. A multiplicação de tudo e o somatório de tudo vai dar igual a 34 gramas por mol. Depois de pegar todos os dados das respectivas substâncias, vamos responder a questão. Para responder essa questão é a coisa mais simples do mundo. Vamos utilizar a relação massa e massa,
utilizando um reagente com hidrogênio e repetindo novamente essa relação com outro reagente, que é o nitrogênio. Aquele que obter a menor quantidade de produto formado vai ser o reagente limitante e, consequentemente, vai ser a quantidade de produto formado. Então, vamos lá. Para a gente fazer a relação massa e massa, vamos utilizar a seguinte fórmula. Substância 1 está para massa molar em relação à massa. Substância 2 está para massa molar em relação à massa. A primeira substância 1, vamos usar o reagente de hidrogênio, que apresenta massa molar igual a 6 gramas por mol e sua massa é igual a 10 gramas. A amônia, como é o produto desejado, vamos colocar como substância 2. Então, a amônia, NH3, está para 34 gramas por mol, que é a sua massa molar, e está para X, que é a massa que eu desejo encontrar. Fazendo meio sobre os extremos, eu tenho o seguinte cálculo. 6 gramas por mol vezes X igual 10 gramas vezes 34 gramas por mol. Corta gramas por mol que se repete tanto lado esquerdo e direito, sinal de igualdade, vai ficar 6x igual a 340 gramas. Isola o x, 340 gramas dividido por 6. O resultado vai ser x igual a 56,7 gramas de amônia. Então, 10 gramas de hidrogênio vai produzir 56,7 gramas de amônia. Então, vamos repetir esse procedimento, agora sendo a substância 1 o nitrogênio. Então, o nitrogênio nessa reação vai ter a massa molar igual a 28 gramas por mol, que está para a sua massa, que é 30 gramas. A amônia vai apresentar os mesmos dados, onde o NH3 vai apresentar massa molar igual a 34 gramas por mol e a gente vai encontrar o valor de massa, que será X. O cálculo vai ficar da seguinte forma, fazendo meio sobre os extremos. 28 gramas por mol vezes X igual a 30 gramas vezes 34 gramas por mol. Corta gramas por mol, que se repete tanto lado esquerdo e direito, sinal de igualdade, fica 28x igual a 1020. Isolamos o x, 1020 vai ficar dividido por 28, que está multiplicando o x, passa dividindo. Então, o resultado vai dar igual a x igual a 36,4 gramas de amônia produzido. Então, nesse caso, o reagente limitante vai ser o nitrogênio, que vai produzir a menor quantidade de massa. Que justamente essa 36,4 gramas vai ser a quantidade de amônia produzido, que é determinado pelo reagente limitante, ok? Então, quem vai ser o reagente em excesso vai ser o hidrogênio, que no cálculo obteve a maior quantidade de amônia produzida. Ok, pessoal? Pois é só isso. Valeu, um abraço e até mais.